Se você analisa ROI, o preço sobre valor patrimonial nas suas análises na hora de comprar uma ação, esse vídeo é para você. Fala pessoal, quem tá falando é Pedro Guedes, sou economista, criador do canal. Antes de começar o assunto do vídeo, já sabe, investor de topo, deixa aquele likezinho maroto na confiança. Sabe, conteúdo porrada, se não é investor de topo, guarda o like, guarda a inscrição, e lá no final você deixa ele. Sem mais delongas, bora pro vídeo. Um erro muito comum que os investidores cometem na hora de comprar uma ação, fundo imobiliário, qual que seja o ativo, é analisar indicadores. Sim, é isso que você ouviu. Analisar os indicadores. Mas Pedro, não deveria olhar preço-lucro, preço-valor patrimonial, ROI, margem, para identificar se é uma boa empresa, se está barata à frente do setor? Olha, não. A verdade seja dita, não. Eu vou te mostrar aqui o porquê. O que que acontece? No final do dia, os investidores chegam aqui, entram no site, então fala aqui uma empresa aleatória como VEG, entra aqui. O que é que faz? Olha o dividend yield, quanto foi? Isso aqui é clássico. E olha os indicadores aqui, né? Olha preço-lucro, PEG ratio, PVP, EV/EBITDA. Cara, tem vários aqui, né? Dívida líquida patrimônio líquido, dívida líquida EBITDA, dívida líquida EBIT. Enfim, aí temos as margens, ROI, ROIC. E acaba que ele simplesmente, ele olha isso aqui. Talvez ele possa olhar um histórico também, né? Enfim, dos anos. E olhar também a média do mercado. Então, via de regra, o que o investidor faz? Ele simplesmente olha isso. Ele talvez compara até com outra empresa do mercado aqui e toma uma decisão, né? Ah, tá barato, tá caro, enfim. Isso é um erro gigantesco. Eu vou te mostrar o porquê. Só que hoje eu quero te mostrar dos indicadores que usam patrimônio líquido na sua composição. Os mais comuns que utilizam patrimônio líquido é o valor patrimonial e o ROI. Pedro, por quê? O valor patrimonial deriva, obviamente, do patrimônio líquido e o ROI nada mais é do que lucro líquido dividido por patrimônio líquido. E aqui você vai entender do porquê é muito importante que você não analise os indicadores da forma que você analisa hoje em dia. Bora entender. Eu tô aqui com uma empresa muito conhecida pela maioria de vocês, acho que por todo mundo até, que é o McDonald's, né? O McDonald's não é o operador de restaurantes do mundo. E o que que acontece, né? Se a gente for olhar os indicadores do McDonald's, você já vê logo de cara que o ROI, ele é negativo. E esse pede prejuízo, tá? Então logo de cara você já diz assim, não vou investir em McDonald's. Por quê? Porque o ROI é negativo, né? E quando a gente olha, deixa eu olhar aqui o valuation, a gente olha o PVP, nem tem, tá? Nem tem. Por quê? Porque o patrimônio líquido é negativo. Então você deve ter ouvido falar diversas vezes aí na internet, né? Então, uma empresa com ROI bom é ROI acima de 2 dígitos, né? Passou de 10% a empresa com ROI bom. Mas não é bem assim que funciona, não é tão simples assim, e eu vou te mostrar o porquê. E aí, para você entender, eu quero explicar o que é um balanço patrimonial. Você deve ter ouvido falar, provavelmente, mas vamos lá. No balanço patrimonial, a gente tem todos os ativos, passivos e patrimônio líquido de uma empresa. Então, ativo é tudo que a empresa detém. Então, seja ela tem um carro, se ela tem um imóvel, se ela tem dinheiro em espécie, caixa dela, se ela tem estoque, tudo isso a gente entra no grupo dos ativos, que é o lado esquerdo aqui da nossa tela. Aí esses ativos eles podem ser divididos em circulantes e não circulantes. O que vai definir isso é a liquidez. Se você consegue transformar esses ativos em dinheiro, em cash, em menos de um ano, é ativo circulante. Mais de um ano, ativo não circulante. Então, estoque, dinheiro em espécie, contas a receber de clientes, isso entra como ativo circulante, porque você tende a virar a isso aqui se transformar em dinheiro em menos de 12 meses. Já os ativos não circulantes são ativos que você precisa de, como eu disse, mais de 12 meses para a gente converter eles. Pedro, me dá um exemplo. Aplicações de longo prazo, imóveis, fábricas, sedes, logo, marcas, tudo isso entra como ativos não circulantes. Então, note que quando a gente soma um ativo circulante com não circulante, a gente chega nessa conta aqui total do ativo. E no lado direito, a gente tem o passivo e patrimônio líquido. Passivo são as dívidas da empresa. A gente divide circulante e não circulante na mesma forma, capacidade pelo tempo da dívida, né, de 12 meses ou acima disso. O que é que pode entrar aí? Pagamento de funcionário, empréstimos bancários de curto prazo, empréstimos bancários de longo prazo. Todas essas contas que a empresa tem que pagar, então tem que pagar fornecedor, tudo isso vai entrar nos passivos. Mas como eu disse, o que vai definir se é circulante ou não circulante é só a questão da liquidez do tempo. E por fim, a gente tem o patrimônio líquido, que na conta do patrimônio líquido a gente tem, em suma, no geral, o maior conto aqui é o capital social. E o capital social é o dinheiro dos sócios, tá? Então, o dinheiro que os sócios injetaram na empresa na hora de fundar ela, ou na hora de expandir, de botar mais capital na empresa, o dinheiro que eles colocaram. Então, o balanço patrimonial é composto por essas três linhas, tá? É ativo, passivo e patrimônio líquido. O que a gente precisa entender, tá? Sempre, 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 isso aqui é regra matemática, sempre, nunca se esqueça disso. O lado esquerdo da equação tem que ser igual ao lado direito da equação. Então, se meu ativo representa 5 dinheiros, a soma do meu passivo com o meu patrimônio líquido tem que representar 5 dinheiros também. Ponto. Não pode dar
diferente. Então, sempre o ativo ele vai ser igual ao passivo mais o patrimônio líquido. A fórmula matemática é essa. Ativo é igual ao passivo mais patrimônio líquido. Então, você precisa entender isso para entender de onde vem o ROI, o PVP e qualquer outro demonstrativo que utilize as métricas do patrimônio líquido. E aqui eu quero mostrar para vocês que vocês entendam de uma forma até mais clara o que é que eu quero dizer. Então, vamos lá. Aqui eu tenho o ativo, aqui eu vou ter o passivo e aqui eu vou ter o patrimônio líquido. E aí, para ficar mais visual para vocês, vamos lá. Eu vou colocar uma barra aqui na esquerda, beleza? Então, tem essa divisão. E vou colocar outra divisão aqui também, ó. Pronto. Ok. Então, lembrem sempre da equação que eu falei para vocês. Sempre, sempre, sempre. Então, lembrem sempre da equação que eu falei para vocês. Ativo, ele precisa ser igual ao passivo mais o patrimônio líquido. A regra sempre é essa, tá? Sempre, sempre, sempre. Então, para vocês entenderem como isso aqui funciona na prática, vamos lá. Imagina ali que eu vou montar uma barraca de suco de laranja. Esse aqui é meu desejo, tá? E aí, eu montar a barraca de suco de laranja, eu tenho 100 dinheiros, tá? Então, esse aqui é o meu poder aquisitivo e um poder financeiro, 100 reais, tá? E eu vou ali pegar um empréstimo no banco com mais 100 reais. Então, acabei de pegar um empréstimo no banco com mais 100 reais. Pedro, para que esses 100 reais? 100 com 100 eu tenho 200. E aí eu decidi que eu vou comprar uma máquina de suco de laranja para começar meu empreendimento. Então, olha só, eu tenho 100 no passivo, 100 no patrimônio líquido, beleza. Lembra que eu disse que A tem que ser igual a P mais PL? Então, se eu somar 100 com 100, eu tenho que no meu patrimônio líquido eu tenho 200. Olha só. Então, se o patrimônio líquido é o meu dinheiro que eu tinha quando eu comecei e o passivo foi meu empréstimo, então na minha carteira, nessa linha que a gente vai chamar aqui, ó, de caixa, tá? E essa aqui eu posso até chamar de, ó, empréstimo, tá? Aqui eu vou chamar de capital social. No caixa, aqui é o caixa, é o dinheiro que eu tenho ali guardado, o dinheiro que eu tenho em espécie. Se eu tinha 100 reais de capital social e juntei mais 100 de empréstimo, eu tenho 200. Então, ó, 200. Ok. Então, note que agora, se eu pegar os meus ativos, eles totalizam 200 e meu patrimônio líquido com o passivo dá 200 também. E aí eu vou comprar uma máquina de suco de laranja. Então eu acabei de comprar uma máquina de suco de laranja que custa quanto? 200 dinheiros. Então eu vou aqui, ó, numa conta que a gente chama de imobilizado e tenho 200 e vou apagar, ó, o dinheiro do caixa. Porque se eu gastei tudo para comprar a máquina, eu não tenho mais nada. Então note que assim é que funciona o balanço patrimonial. Sempre o lado esquerdo igual ao lado direito. Regra matemática. Ok. Dito isso, que você já entendeu o breve funcionamento de um balanço patrimonial, você vai entender do porquê, olha, ROI, PVP, e as outras métricas que usam patrimônio líquido não é uma métrica fundamental, não é uma métrica muito boa. Vou te mostrar agora. Imagina aqui que no capital social tinha 300. Então, 300 com mais 100 dá 400, ok? Se eu tenho 400 na soma do passivo com o PL, eu preciso de mais 200 aqui no caixa para a conta fechar os 400 aqui embaixo. Então, beleza. Dito isso, imagina que a minha empresa ela vai comprar as ações de volta. É o que a gente conhece no mercado como recompra de ações. Então, essa empresa ela vai recomprar ações de volta que estão no mercado, tá? Então a ação tá lá com um planinho de tal, negociada na bolsa, ela simplesmente quer recomprar para tirar de circulação essas ações. Então, imagina que a empresa aqui, ó, ela vai fazer uma recompra de 200 ações. Se ela vai comprar 200 ações, ela tem que fazer o que com o dinheiro do bolso? Tira o dinheiro do bolso, compra as ações na bolsa. Então esse caixa aqui vai para zero. E consequentemente, eu tenho 200 aqui, é isso? Só que passivo mais patrimônio líquido tem que dar 200 também. Lembra que eu disse que ela vai comprar 200 reais em ações e vai cancelar, vai tirar de circulação? Então isso aqui não existe mais. Então olha só, o meu capital social, ele abaixou. E aí 100 com 100 vira os mesmos 200. Beleza, dito isso, ok. Só que imagine, tá, sem ser esse exemplo, que a empresa tinha um caixa muito maior, que a empresa fez uma recompra de 400 dinheiros. Olha só, se ela recomprou 400 e a gente tinha 300 no capital social, o capital social vai ficar negativo, o patrimônio líquido vai ficar negativo. Então a gente teria que essa linha aqui, ó, o patrimônio líquido, ela seria negativa. Pedro, me dá um exemplo melhor. Vamos dizer que aqui a gente tem 600 com 100 dá 700 e aqui eu tenho 500 no caixa, né? 600 com 100, 700, 500 com 200, 700, beleza. E aí a empresa vai fazer 200 reais de recompra e vai cancelar essas empresas. Você vai fazer 200 reais de recompra, sai 200 do caixa, então aqui vai ficar 300 e aqui vai sair 200 também. Só que, pô, eu só tenho 100. Se eu só tenho 100, como é que vai sair 200? Opa, vai ficar menos 100, tá? Por quê? Porque 600 mais menos 100 vai dar os mesmos 500. Então note agora que eu tenho um patrimônio líquido negativo. E eu acabei de desenrolar, de ter um patrimônio líquido negativo. Isso quer dizer que a empresa é ruim porque está fazendo recompra? De longe não é ruim. De longe não é ruim. Mas eu tenho um patrimônio líquido negativo. O que acontece? É que simplesmente todas as métricas que usam patrimônio líquido vão ficar negativo. E aí, voltando
para o Fundamentei, está explicado do porquê o ROI está negativo. Então, qual é o ponto-chave para você entender isso aqui? Qual é o ponto mais importante para você entender? É que se você não entende o que está acontecendo com a empresa, qualquer indicador que você olhe não vai funcionar, não vai dar certo. Aqui, mais uma vez, é o exemplo disso. Pedro, por que no caso daqui do McDonald's o patrimônio líquido está tão negativo? Quando a gente vem aqui, ó, e bota análise detalhada, a gente tem, ó, na aba de recompra, olha o que o McDonald's vai fazer nos últimos 10 anos. 11 bi, 4 bi, 5 bi, 4 bi, aí tem um bi aqui, né? 3 bi, 3 bi, 2 bi. É tanto que quando a gente olha, essa empresa está recomprando e tirando de circulação, o que acontece é que quando a gente vê ações em circulação, a gente nota que o McDonald's, desde 2008, ele vem fazendo uma recompra massiva de ações, intensificou aqui em 2014 e continua num ritmo bem legal de recompra. Ele tirando as ações de circulação, consequentemente, ele vai, sai circulação, o caixa vai reduzindo e o patrimônio líquido vai reduzindo também. E aí foi exatamente o que aconteceu, que ele tinha mais caixa do que patrimônio e o patrimônio ficou negativo. E aí todo mundo que vai analisar o McDonald's olha assim de si, não vou comprar não, hein? Por quê? Porque o patrimônio líquido está negativo. O ROI está negativo. Empresa que não dá ROI, não vale a pena. Na verdade, aqui é uma peculiaridade contábil. A empresa fez tanta recompra, mas tanta recompra, mas tanta recompra, que ficou negativo. Isso quer dizer que a empresa é ruim? De longe não é. De longe não é. Só precisa se ater e ter cuidado ao que está acontecendo na empresa. Não é à toa que muita gente se passa por McDonald's, não compra McDonald's porque o ROI é negativo. E quando a gente vai ver a cotação da empresa, cara, desde 2015 a empresa multiplicou por 3,8 o patrimônio investido. É uma baita de uma empresa, mas você precisa entender que você não deve olhar patrimônio. Nesse caso aqui, na mesma coisa vale para o endividamento da empresa, mas isso aqui já é assunto para outro vídeo. Então note que quando você entra no status invest da vida, que você olha um PVP, um ROI, muitas vezes você vai estar sendo enganado e você nem tem a ciência disso. Pedro, por que não tem a ciência? É o mesmo caso do McDonald's, porque você não analisou o demonstrativo contábil da forma correta. E você precisa, é obrigação sua, analisar o demonstrativo contábil da forma correta. Então, o ponto aqui para você é, sempre que você analisar uma empresa, principalmente do exterior, a empresa faz muita recompra, é de extrema importância que você analise o patrimônio líquido da empresa. E se ele estiver negativo, você vá atrás e entender o porquê. E muitas vezes o que pode acontecer é que a empresa tem um patrimônio líquido negativo, mas porque simplesmente está com muito passivo. Então, é um ponto a se olhar. Até porque uma variável dessa fórmula aqui, eu também posso interpretar ela que ativo menos passivo é igual a patrimônio líquido, ou eu posso interpretar também que ativo menos passivo é igual a patrimônio líquido. Então, isso aqui também é verdade. Pelo que você fez aí? Eu só fiz uma manipulação matemática, só joguei para um lado o dos termos que eu queria. Ponto-chave, vai comprar uma empresa, vai analisar o ROI, olha o balanço patrimônio da empresa, porque você pode acabar distorcido na sua análise. Você pode acabar sem saber o que está acontecendo na sua análise, achando que a empresa é um lixo, uma porcaria, quando realmente a empresa é boa, só não soube analisar direito. Então note que o balanço patrimonial é um dos indicadores que a gente tem para se analisar. Ainda tem demonstração de fluxo de caixa, demonstração de resultado em exercício. Então tem alguns indicadores que você ainda precisa analisar para complementar a sua análise. Mas, de antemão, aqui já vai essa aula para você do porquê é importante você saber analisar um indicador antes de olhar o resultado dele. Sem indicador, não dá para você ali escolher boas ações para longo prazo. Então, foi esse o vídeo de hoje. Lembrando que se você quiser aprender como investir no Brasil e no exterior, multiplicando o seu patrimônio em real e em dólar, basta você entrar no link da bio, que eu te ensino de passo a passo, até analisando com a empresa, junto com você, exemplos de balanço patrimonial, de ativo, passivo, de capital social, das contas que existem, para que, obviamente, ali você consiga entender o que está sendo feito com os seus investimentos e tomar a decisão que faz mais sentido para você. Então, o primeiro link da bio aqui embaixo, você consegue ter acesso ao IZT e, claro, todo o meu suporte para tirar suas dúvidas, beleza? Então, é exatamente isso pro vídeo de hoje. Tome cuidado na hora de analisar o PVP, preço sobre lucro. Muitas vezes é um engano muito grande para cima de você, mas só que se você tem esse conhecimento, você não vai deixar ser passado. Você vai conseguir investir tranquilamente por longo prazo, beleza? Então, esse foi o vídeo de hoje. Deixa o like, se inscreve no canal se aprender alguma coisa nova por aqui. É só o começo. Até o próximo vídeo.